Olá a todos, olá a todas, tudo bom com vocês? Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem está assistindo esse vídeo à tarde, boa noite para quem está assistindo esse vídeo de noite e para quem está assistindo o vídeo de madrugada, desliga, vai dormir, curte uma noite de sono, é sempre bom, revigorante. Vamos lá, hoje, para quem está perdido ainda, eu sou o professor Felipe, que eu não coloquei aqui por algum motivo, tá? A aula hoje é de redação e hoje a gente vai ver, por mais que lá na apostila esteja escrito texto legal, vamos ver dois gêneros textuais aqui, o diário e o texto legal. Olharemos os dois. Mas antes disso, a gente precisa conversar sobre a contextualização do diário que está aí. O diário ele foi escrito durante a Guerra da Bósnia, tá? Eu vou falar muito rápido, porque assim, eu pesquisei, fui lá entendendo como é que acontece a questão da que aconteceu durante a Guerra da Bósnia. É uma coisa bem complicada, bem aprofundada, mas vamos lá. O que acontece é que a Bósnia fica bem aqui, entre a Croácia e a Sérvia. Tudo isso aqui, Eslovênia, Croácia, Bósnia, Sérvia, Montenegro e Macedônia, eu acho que a Macedônia também, faziam parte da antiga Iugoslávia, era um país só, isso tudo era um país só. Aí, acho que lá em 1991, faz tempo, a Croácia e a Sérvia tretaram. Tretaram de uma forma muito tensa. E a Bósnia, se não me engano, ficou do lado da Sérvia, da Croácia. Sei que a Bósnia, logo no início, ficou do lado de uma dessas duas. Não lembro muito bem. Beleza, até aí tudo bem. Só que lá para 92, 93, a Bósnia falou que não, ia lutar sozinha. Então ficou uma treta entre Croácia, Bósnia e Sérvia. Só que vocês repararam que a Bósnia está no meio da Croácia e da Sérvia. Então, foi uma coisa bem tensa. Foi uma batalha que aconteceu de 1992 até 1995. E foi uma guerra, assim, bem... bem cruel. A palavra certa é essa. Houve momentos ali bem cruéis. Eu não vou relatar tudo aqui porque não faz questão, mas eu estou falando isso por quê? Porque durante a guerra, a ONU, para quem não sabe quem é a ONU, eu vou falar daqui a pouco, mas é a Organização das Nações Unidas, pediu que os habitantes da cidade ali, porque durante a guerra, uma cidade chamada Sarajevo, que é a capital da Bósnia, sofreu um cerco. O que é cerco? É quando as tropas inimigas ficam em volta da cidade, impedindo de entrar água, comida, mantimento, material hospitalar. Então, durante todo um período, a capital da Bósnia, Sarajevo, ficou fechada. Então, o que a ONU pediu? Que as pessoas registrassem em diários o que estava acontecendo. Então, um desses registros foi o diário da Zlata Filipovic, que eu consegui falar esse nome, que hoje em dia ela já é uma mulher. Ela está aqui a foto dela hoje em dia, se não me engano, alguns anos atrás, e ela escreveu um diário. Eu trouxe uma página que é justamente isso aqui. Segunda-feira, 29 de junho de 1992. Repara que botar a data é importante justamente por isso. Criou-se um registro. Então, nesse dia aconteceu isso aqui de importante na vida dela. É importante falar que isso aqui foi importante na vida dela. Querida Mimi. Mimi é um nome... Ó, para quem nunca escreveu um diário. Mimi aqui é o nome do diário, tá? É muito comum pessoas que escrevem diários, como o diário, a palavra certa é um bom ouvinte da pessoa que está escrevendo, ou seja, a pessoa vai colocar tudo que ela vive, tudo que ela sente, todos os anseios, todos os medos no diário. Então, é mais fácil você falar com um objeto personificado. Para quem não lembra, eu vou explicar o que é personificação. É mais fácil você falar com uma pessoa do que com papel. Então, já que tu vai falar, as pessoas dão nome a diário, criam uma certa relação muito íntima com o diário, porque a pessoa está falando de coisas muito, muito, muito pessoais, muito só dela ali. A ideia é que o diário nunca vem à tona, mas nesse caso aí tem um motivo. Vamos lá. Não aguento mais tiros de canhão, nem aguento mais granadas caindo, nem mortos, nem desespero, nem fome, nem infelicidade, nem medo. A letra maiúscula indica que ela está, no mínimo, gritando, tá? Para quem já usa a internet há bom tempo, entende que
letra maiúscula ou famosa caixa alta ou caps lock, indica grito, indica algum sentimento muito, muito exacerbado além do ponto de interrogação. Vamos lá. Minha vida é isso. Não se pode criticar uma estudante inocente de 11 anos de idade por estar vivendo. Uma estudante que não tem mais escola, que não tem mais nenhuma alegria, nenhuma emoção de estudante. Uma criança que não brinca mais, que ficou sem amigas, sem sol, sem pássaros, sem natureza, sem frutas, sem chocolate, sem balas, só com um pouquinho de leite em pó. Uma criança que, em resumo, não tem mais infância. Uma criança da guerra. Agora percebo, mesmo que estou no meio da guerra, que sou testemunha de uma guerra suja e nojenta. Eu e também as milhares de outras crianças desta cidade que está sendo destruída, que chora, que se lamenta, que espera um socorro que não virá. Meu Deus, será que algum dia isso vai chegar ao fim? Será que eu vou poder voltar a ser estudante? Voltar a ser uma criança feliz por ser criança? Ouvi dizer que a infância é a época mais linda da vida. Eu estava feliz de viver minha infância, mas essa guerra tomou tudo. Por quê? Estou triste, estou com vontade de chorar, estou chorando. Isso aqui foi só um dia da vida dela. Se eu não me engano, ela também fazia parte, ela morava em Sarajevo, como aquela cidade que eu falei lá atrás, que sofreu um cerco. Viu a ideia de cerco? A única coisa que ela tem de alimento é leite em pó. Ela não tem mais fruta, ela não tem mais chocolate, ela não tem bala, ela não tem mais nada além do leite em pó. Ela tem outras comidas, mas a mais diferenciada que ela tem é o leite em pó. Então, ela passou por todo aquele aperto que eu falei de Sarajevo, da comida não chegar, dos mantimentos não chegarem. E aqui no final ela fala: estou triste, estou com vontade de chorar, estou chorando. Isso a gente chama de gradação. É uma ideia que uma ação vá puxando a outra dentro de uma certa de um certo quantitativo, ou seja, ela tá triste, que é muito específico, ela tá com vontade de chorar, que é muito específico, ela tá chorando, que é muito específico. Isso cria toda uma linha de tristeza para ela. Mas vamos voltar aqui a analisar, eu sei que vai ser difícil, mas vamos tentar analisar o que é um diário. Primeira coisa, como eu falei lá atrás, o diário tem local e data, ou seja, ele vai mostrar cada nova página, cada nova entrada, cada nova página que você for escrever no diário, cada novo dia que você vai colocar no diário, você bota local e data para criar um registro. Então, assim, geralmente o diário ele é feito para você lembrar, depois que está mais velho, de como foi sua infância, como foi sua adolescência. Não para ser um registro histórico de uma guerra, mas nesse caso foi-se necessário fazer isso. Então, aqui na segunda-feira, no dia 29 de junho de 1992, estava bem no começo da guerra, tá, gente? A guerra tinha poucos meses que tinha começado, eu acho. A gente tem ela já falando de como já era a vida dela durante a guerra. Então, aqui eu tenho um registro histórico. Então, a local e a data serve para dizer aonde e quando esse diário foi escrito. Logo depois, como eu falei, eu vou ter aqui o querido Mimi, que é um vocativo, tá? É uma ideia de chamar a atenção de alguém. O vocativo é a ideia essa, chamar a atenção de alguém. Então aqui, esse vocativo, é muito comum porque a gente faz isso, porque assim, o diário é uma coisa íntima. É uma coisa que a gente escreve pra gente. Se eu for falar sobre meus medos, meus anseios, minhas felicidades, minhas tristezas, eu preciso falar isso pra alguém que esteja me ouvindo, sabe? Alguém que esteja ali concretamente. Então, é muito comum criar esse vínculo com o diário e dar nomes a eles, porque fica mais fácil de falar, de escrever. Por fim, eu tenho o corpo do texto. Aqui eu não tenho uma regra muito clara que seguir. Não sei, assim, o que eu vou escrever aqui? Você vai escrever aqui como foi o seu dia, quais foram as partes mais importantes, quais foram as partes que mais trouxeram a felicidade, quais são os seus segredos, quais são... o diário, essa ideia é que o diário nunca revela os seus segredos para ninguém. Então, barulho estranho. Então, justamente isso. No momento aqui que a gente for ver, a gente vai lendo o diário dela, a gente vai... consegui. A gente vai entendendo qual é o medo, assim, qual é o anseio dela, quais são os anseios dela. Ela não vai ver mais o sol, ela tá triste que ela não vê mais o sol, ela não vê mais pássaro. O medo dela é que a infância dela, que ela não tem mais infância, que ela não volte a estudar.
Então, no momento que você escreve um diário, você pode justamente botar tudo isso. Como você está se sentindo, como você foi seu dia, qual é o seu medo naquele momento, como as Zlata, o nome dela é difícil de falar, gente. Zlata Filipovic fez, mostrando pra gente como é que foi a vida de uma criança durante a guerra da Bósnia. Beleza? Então tá aí, gente. Como se escreve um diário, para quem ainda não sabe. Por que a gente está vendo isso? Justamente porque foi a maneira que o, o texto, a apostila começa, porque ele vai falar depois de texto legal. Vamos lá. Para quem não conhece, a Organização das Nações Unidas, ela nasceu logo ali depois, se não me engano, depois da Segunda Guerra Mundial. E ela juntou vários países. Não são todos os países que fazem, não são todos os países que fazem parte, não, tá? Muito. E a ONU, ela é feita muito para tentar segurar crimes de guerra, para tentar resolver alguns problemas de conflito entre os países, para tentar resolver catástrofes naturais. Acho que a gente viu nas últimas aulas uma notícia sobre o Dia Internacional do dos agentes da ONU. E assim, são os capacetes azuis, eles sempre vão para as zonas de guerra para dar ajudas humanitárias, para tentar usar, às vezes até como policiamento em áreas de catástrofes, desculpa. E ela é muito, o papel da ONU é muito ajuda humanitária, tentar igualar os direitos para todos os humanos. Tanto que a gente vai ver é, vou aqui direto, a gente vem aqui e vê na apostila o preâmbulo dos direitos humanos, tá? Que são aqui, que a gente vai ler daqui a pouco com vocês. Mas antes disso, vamos olhar um pouquinho pro aqui. Volta um pouquinho. Tá, vamos falar. Para que serve um texto legal? A ideia acho que não é vocês escreverem um texto legal, até porque é muito específico quando vocês forem escrever um texto legal, mas é saber vocês saberem ler um texto legal, como é que funciona um texto legal, tá? Vou voltar aqui mais um pouco para a gente ver se está aberto. Um texto legal, ele vai se dividir na parte principal, e aqui vai mostrar para vocês sobre o que esse artigo fala, tá? O texto legal é dividido em artigos. Então, esse artigo aqui é o artigo 5º da nossa Constituição, é o 5º artigo da nossa Constituição, e ele fala o seguinte, o que a gente chama essa parte aqui de caput, ou seja, a cabeça, o que vai nortear todo o direito, todo o artigo. Então, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Ou seja, qualquer brasileiro, qualquer pessoa que esteja no país, nosso país, qualquer cidadão brasileiro, ele vai ter direito. Então, aqui falando dos nossos direitos. É claro que para a gente ter esses direitos, a gente tem que ter os deveres que podem vir listados aqui embaixo. Vamos lá, vamos entender como é que funciona cada um desses aqui. Aqui me diz qual é o meu direito ou qual é o meu dever. Tá? Aqui embaixo são possibilidades de eu ter esse artigo aqui modificado de alguma forma. Então vamos lá. 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Caso você não tenha entendido que todo mundo é perante igual à lei, aqui está falando uma possibilidade caso ocorra. 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 3. Ninguém será submetido a tortura nem tratamento desumano ou degradante. 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Isso aqui é importante hoje em dia, porque assim, você pode manifestar seu pensamento à vontade, mas perante a lei você não pode se manter anônimo. 4. Anônimo é você não mostrar quem é que está falando isso. 4. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral à imagem. Ou seja, se em algum momento alguém fizer algo que você não gostou, assim, falou uma coisa que você não gostou, você tem direito de responder aquilo.
E aqui ele vai. Aqui eu trouxe os 11 principais. Seria legal se você pausasse aqui. Décima linda. Esses são os 11 primeiros. Eu vou ler o décimo porque é interessante. Mas, se eu não me engano, são 73 ou 76 possibilidades dessa lei ser interpretada, tá? Possibilidade, pode existir mais. Acho que a décima que são invioláveis à intimidade. Décima, são invioláveis à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem das pessoas, assegurando o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Então a ideia é que sua intimidade, sua vida privada, ou seja, ninguém pode ficar. A ideia é não se mete, para não não se meter na vida dos outros, né? Praticamente isso. Essa parte só importa. O que acontece é que o que está em romano aqui são possibilidades de você interpretar ou de coisas que possam acontecer, porque essa lei defende como direito seu e quais são os deveres que você precisa ter. Aqui agora são os parágrafos. Esse símbolo aqui, esse S diferenciado aqui, são os parágrafos. Eu acho que eu estou com zoom nessa parte aqui. Eu estou com zoom. Mas eu vou chegar mais perto. Esse S diferenciado aqui se chama parágrafo. O primeiro parágrafo do artigo 5º é: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Ou seja, aqui agora, a parte do parágrafo vai dizer como você deve aplicar essa lei. Então, tem 4 formas de aplicar essa lei do artigo 5º. Beleza? Então, para que serve um texto normativo? O texto legal. Ele vai normativizar, ou seja, criar uma norma de como eu, cidadão brasileiro, devo me posicionar perante os meus companheiros de país, as outras pessoas que estão na mesma comunidade que eu. Então, aqui eu tenho o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, e o que acontece se eu fizer o que eu posso fazer e o que acontece se eu fizer o que eu não posso fazer, tá? Então, se em algum momento essa parte do artigo for descumprida, eu estou sendo fora da lei. Então, é isso que um texto legal tenta trazer para a gente. Como eu devo me portar, o que eu posso, o que eu não posso fazer dentro do Brasil. Entendeu? É isso que é a função do texto legal. Aí, essa parte aqui a gente chama de a cabeça, o caput do artigo, ou seja, é ele que vai ser a norma. Aqui são o que está em algarismo romano são as possibilidades que podem acontecer, com possibilidades, são previsões. E aqui essa parte dos parágrafos em número algarismo arábico, eles são como essa lei deve ser aplicada, beleza? Bom, aqui a gente não vê mais na Carta dos Direitos Humanos, que são 30, se não me engano, são 30 artigos, ela vem com um preâmbulo, ou seja, o preâmbulo vai mostrar qual o objetivo, como essa lei foi criada, quem assinou a lei. Então, assim, aqui o preâmbulo da Carta dos Direitos Humanos vai mostrar como foi assinada, quais são a condição que aconteceram que ela aconteceu, entendeu? É toda a história da lei. Eu trouxe aqui até o artigo 11 da Lei de Direitos Humanos, os direitos humanos, que são 30 artigos, tá? E são todos assim, eles não têm aquele monte de algarismos romanos. É só algarismo assim, artigo 1º, artigo 2º, são bem simples e bem fácil. Olha só, o artigo 1º tem muito a ver com nosso artigo 5º da nossa Constituição. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Todos dotados de razão e de consciência devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Bem parecido. E aqui ele vai falando, seguindo essa temática de liberdade, igualdade. E vai. Eu não vou ler isso tudo com vocês, caso queira, pause, dê uma lida aí. Bom, só para a gente resumir. Diário é um texto, muitas vezes pessoal, que registra o nosso dia a dia, registra
nossos sentimentos, como a gente se sentiu. Então é um registro, é um texto escrito em narrativa, é um texto narrativo, você vai estar contando a sua vida, como foi seu dia, como tudo aconteceu. O diário, assim como a carta, você tem que colocar local e data de quando aconteceu, ou seja, Rio de Janeiro, 30 de abril de 2020. E você fala que aconteceu esse dia contigo. O dia, pode ser que você escreva 6 folhas sem parar, porque seu dia foi maravilhoso, ou aconteceu uma coisa muito triste, ou você escreva 4 linhas porque não aconteceu nada de importante ali. Você pode dar um nome, e é muito legal dar um nome para o seu diário, então sempre que você for falar, você vai escrever quase que uma carta, querido diário, ou no caso da Zlata, querida Mimi, e você fala, você coloca ali seus medos, seu anseio, é como se fosse você se libertar ali e falar. Já o texto legal, ele é voltado para normativizar, ou seja, criar uma norma para a nossa vida aqui no nosso país. Então ele vai dizer quais são os nossos direitos e os nossos deveres, ou seja, o que a gente pode fazer ou o que a gente não pode fazer, tá? Para que a gente não sofra algum problema com relação à lei. E por fim, eu quero voltar aqui para a gente rever personificação. Por quê? Ocorre uma personificação no diário. No momento que a gente dá um nome para o diário, a gente torna ele uma pessoa, mesmo ele não sendo. Então vai ser mais ou menos o que acontece aqui com o cachorro. Mais ou menos. Com o cachorro Bidu. Que ele ganha características humanas, assim como o diário, porque ele é ouvinte de quem está escrevendo, é o nosso ouvinte. Aí que tá. O diário, é interessante saber. Para quem a gente está escrevendo o texto no diário? Para o próprio diário. Então a gente pode imaginar quem seja esse diário e escrever ali. Beleza? Então, senhores e senhoras, espero que vocês fiquem bem, espero que vocês fiquem tudo bem. A aula termina por aqui. Um forte abraço para todos vocês. Tudo de bom sempre. Não esqueça de assistir a aula ao vivo. Um forte abraço, um grande beijo e tchau, tchau.